Olá, bons fluidos começando aqui e comigo, a amiga, psicanalista, escritora, Carla Brandão. Seja muito bem-vinda, Carlinha. Eu estou muito feliz, Lili, porque é uma honra para mim. Trabalhei com você, te admiro demais. Ai, é recíproco. Demais, demais, que é uma pessoa íntegra, ética, Ai, meu competente Deus. e amiga. Isso que é muito bom. Então, para mim, está sendo um momento muito importante estar aqui na sua frente. Já fui entrevistada pela Bons Fluidos, mas hoje na sua frente, para mim, está sendo especial. E que bacana falar com você de um tema que eu gosto tanto. Aliás, de tantos temas, né? A gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar de fé, a gente vai falar de coragem, principalmente, né? É. Mas vamos começar pela saúde mental? Vamos, um assunto importante e necessário. Por que que é tão importante? Você acredita que as pessoas estão se preocupando mais com esse assunto, principalmente empresas? É um tema que voltou a pautar a humanidade, na tua opinião? Sim, não porque eu difunda, não porque eu acho importante, mas porque as pessoas estão dando sinais de que não estão dando conta. Antigamente, falar de saúde mental era sinônimo de frescura, Infelizmente. infelizmente. As pessoas eram tidas como nervosas, ela tem um problema com os nervos, lembra? As pessoas eram tidas como com esse perfil. Só que isso, ao longo do tempo, e com a globalização, e com o avanço também da tecnologia, a gente começou a perceber que está na esquina de casa, está dentro da sua casa, do vizinho do seu lado, sofrendo com alguns problemas que são ligados à mente humana. Por isso que a gente fala de saúde mental, porque na verdade é saúde do corpo. A mente não está fora do corpo. A mente faz parte do corpo, o cérebro faz parte do corpo. Portanto, é a sua saúde. Só que as pessoas não vão atrás, muitas vezes, vão deixando para baixo do tapete, porque não dói. Não é aparente, muitas vezes. Inclusive, elas fazem questão de esconder. Quem sofre de alguma coisa ligada a algum transtorno, algum problema, um burnout, no início ela esconde, porque é vergonhoso muitas vezes. Agora, se dói o pulso, você vai no ortopedista. Se dói a garganta, você vai no otorrino. Se dói a mente, a cabeça, o cérebro, o que você sente, as dores da alma, você bota para baixo do tapete. E tem uma coisa, né, Carlinha? O burnout, a pessoa para, o corpo pifa, rola aquele apagão de exaustão e da doença mesmo. O burn-on, você está completamente estafado, você está passando por situações de humilhação, de degradação, enfim, está além do seu limite e está continuando. Porque está ligado ao trabalho, né? né? O burnout está ligado muito ao trabalho. É uma doença que advém das pressões que você sofre quando você está no ambiente corporativo, de onde você tira o seu sustento. Por isso que muitas vezes você fala, não, eu não posso sucumbir. Isso faz parte, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse trabalho. E você vai fingindo que não está entendendo, vai escondendo. Só que nós já estamos percebendo que isso já está num jeito, de uma forma que as pessoas não estão aguentando. Porque o burnout ele vai silenciosamente estragando um pouco a sua qualidade de vida. Quando você vê, você está com problemas físicos no corpo todo. E quais são os primeiros sinais, assim, de que tem algo afetando a saúde mental? O corpo dá sinais, a mente dá sinais, o comportamento da gente, né, também. Essa pergunta é muito importante, Lili, mas também não dá, eu não sou médica, eu sou psicanalista, mas também a gente tem que entender que como isso afeta o corpo, ao primeiro sinal, primeiro físico de dor, e ao primeiro comportamento diferente do que você estava tendo uma vida inteira, é um alerta. Se a pessoa é comunicativa de um dia para o outro, ela fica dentro do quarto, tem algo errado. Se a pessoa ela gosta de sair para ir ao cinema, gosta de dançar, ou gosta de cozinhar, e de um dia para o outro, constantemente ela começa a ter um outro padrão de comportamento, tem alguma coisa errada aí. Jovens e adolescentes podem ficar dentro do quarto muitas vezes, mas também entre esse público, entre essas pessoas, há um aumento enorme de pessoas que você deve saber que se suicidam, que tem questões que elas não têm background para entender e responder à altura. Carlinha, você acha que esse tema saúde mental voltou à tona após a pandemia de uma forma mais inteligente, de uma forma mais responsável? Porque na pandemia o mundo parou e todo mundo se viu obrigado a olhar para si, talvez até com essa coisa do sobrevivemos. E agora, como é que minha vida vai ser daqui para frente? Igual no ritmo de antes? Muita gente se mudou para o interior, o home office veio para ajudar muita gente a ter mais qualidade de vida. A pandemia fez com que todo mundo olhasse de frente para essa questão, que está vindo de forma avassaladora.
Então, quem não quer enxergar vai ser obrigado a enxergar porque está batendo na sua porta. Então, às vezes é um parente, às vezes é um funcionário, coisas que antes a gente achava que não acontecia com a gente. Já reparou que quando está distante, as pessoas não tomam consciência, não tomam atitudes, não querem ver soluções. Quando está próximo é quando as pessoas começam a se mexer. E foi isso que aconteceu para a NR1, que é uma questão muito séria. Eu achei interessante, porque foi uma implementação dentro de uma norma para que isso possa ser implementado nas empresas de forma obrigatória. Então, era para ter sido implementada em 2025, foi adiada para 2026, porque ninguém está preparado para isso. Por mais que as pessoas estejam entendendo, quando mexe no bolso, principalmente, e no preconceito, há alguns obstáculos que precisam ser passados. Como antigamente ninguém usava cinto de segurança. Eu tenho 57 anos. Quando eu era nova, eu não usava cinto de segurança. Não sei se você que está me assistindo usava. A gente teve que acostumar a pegar o cinto de segurança e colocar, senão a multa era pesadíssima. Hoje virou automaticamente, virou uma coisa automática. Mas precisou de uma multa, precisou de uma coisa que impulsionasse você a fazer aquilo de uma forma que você não estava fazendo de uma forma automática. A mesma coisa é a NR1. Você vai ter que, provavelmente, olhar para o seu RH, para o seu departamento pessoal, para a gestão de pessoas e falar, gente, precisamos de atitudes, precisamos de tomar medidas para a gente olhar para o nosso funcionário de uma forma mais humana, porque senão a NR1 vai bater aqui na minha porta. Quais são as principais diretrizes, Carlinha? Olha, vou simplificar, porque são muitas coisas técnicas, há muitos pormenores, mas toda empresa nesse Brasil vai precisar, de alguma forma, atender ao seu funcionário, todas as empresas. Então, vamos ter que começar a ter canais de comunicação para assédios, vamos ter que ter um atendimento de alguém ligado à área da psique, pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, para que ele possa ter um atendimento para todos os funcionários. Se algum funcionário ligar para o RH e falar, eu estou precisando, ele vai precisar desse recurso. E também a parte de levar palestras, de levar conhecimento, de difundir informações para que as pessoas identifiquem se elas estão sendo vítimas de alguma doença que não é que é silenciosa, que não dói exatamente. E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, esse tipo de informação vai ter que estar sendo disseminado dentro das empresas. Todas. E eu torço para que elas se aperfeiçoem nessa conversa, porque, claro, as maiores já estão fazendo isso há algum tempo. Mas as empresas menores de médio porte que vão deixando de lado, vão ter que fazer isso virar uma realidade. Eu sei que não é fácil, não sei como vai ser a fiscalização, nós sabemos que as coisas não são tão simples, mas eles vão ter que gerar relatórios. É aí que está. Não vai ter ninguém batendo na porta, ele já é automático, as pessoas têm que gerar relatórios. E esse relatório vai ter que constar alguma coisa que está sendo feita. E tem que ser feita até um olhar mais humanizado para esse profissional que é um ser humano, né, Carlinhos? Ao longo do capitalismo, nós sabemos que o ser humano acabou sendo uma força de trabalho sem nome, sem rosto. E, por um lado, como você perguntou, a pandemia fez com que a morte ficasse muito próxima das pessoas. A possibilidade de você morrer, independentemente da sua idade, ficou muito palpável. E isso fez com que as coisas se virassem e muitas pessoas se fragilizaram ainda mais e outras se conscientizaram ainda mais. Que isso seja um marco de um momento de reconstrução, para a gente entender que o físico precisa dessa coisa holística, do corpo como um todo. Equilíbrio de forma geral, né? Agora, aproveitando esse gancho, nós que somos jornalistas, nós temos que olhar notícia boa, notícia ruim. Infelizmente, existe essa máxima no jornalismo de que notícia ruim é que vende, né? Então, a gente acaba consumindo notícia ruim. Como se manter ligado nas notícias, informado, não ser uma pessoa alienada às questões do mundo e manter a saúde mental, a sanidade, não achar que o mundo é uma porcaria, porque as notícias boas existem, mas elas não são divulgadas. Nossa, eu simplesmente amei essa sua pergunta. Acho que nunca me perguntaram dessa forma. E eu vou tentar responder de uma forma que possa impactar para todo mundo que está assistindo, Lili. Porque realmente a gente tem que se informar porque a gente vive nesse planeta. A gente não deveria viver alheio porque a gente interage com as pessoas. Porém, a gente tem que começar a selecionar. Eu digo muito isso todos os dias nas minhas redes, nos meus trabalhos, nas minhas palestras, eu insisto com isso. Não dá para você ficar consumindo coisas que vão estragar a sua energia, a sua vibração, a sua saúde, enfim. A gente precisa muito selecionar
A gente começou com a globalização, as redes sociais vieram com tudo, foi uma avalanche, né? E hoje muitas pessoas já colocaram um freio, quem começou a perceber que está se danificando com isso. Então é muito importante você preservar você, porque hoje as redes sociais viraram o diário de outras pessoas que não lhe dizem respeito e vão infectando a sua vida, a sua mente. Para quê? Eu mencionei notícia ruim no sentido de ligar o noticiário, você vê lá a tragédia, tem a guerra acontecendo, a fome no mundo, mas existe esse lado também que você abre a rede social, que não é notícia ruim, é notícia boa de outras pessoas que estão vivendo uma vida, entre aspas, que a gente sabe que nada é real, de um jeito que você olha e fala, meu Deus, a minha vida é uma droga perto da vida dessa pessoa. E isso acontece muito, a gente vive num país continental, então imagina para a pessoa que não tem a mesma condição dos artistas ou de uma pessoa outra que ela siga, e ela vai falar, minha vida é uma porcaria. E não é, ela tem uma vida para viver. Então isso se faz... nem a vida daquela pessoa é essa maravilha nem toda. Mas agora muitos já estão percebendo, a gente só vê nas redes sociais a parte do close, não vê o corre. E todo mundo sabe que todo mundo tem corre, o rico, o pobre, a pessoa que mora no sul, a pessoa que mora no norte, a pessoa de todo mundo. São seres humanos, nós somos seres humanos e muitas pessoas sofrem silenciosamente. Mas é muito importante o que você falou, porque quando a gente perceber que a vida é muito mais do que as notícias que estão na televisão, a sua vida dentro da sua casa, quem cuida é você. Isso sim você pode controlar. O que você pode controlar, você pode tomar atitudes. O que você não pode controlar, você pode se informar. Eu procuro me informar hoje em 1 ou 2 veículos específicos que eu leio, ou vejo, ou assisto em momentos específicos para ficar me inteirando do que está acontecendo. Mas eu não fico consumindo em tempo integral mais. E eu vou te dizer uma coisa, o mundo não é uma porcaria. Eu falo isso para muitas pessoas, ainda mais nas sessões de terapia. O mundo sempre foi cheio de pessoas, e as pessoas elas têm um lado bom e um lado ruim. O mundo é desafiador, vamos usar uma palavra, né? É desafiador. Vamos ser filosóficas. Porém, antes, quando as pessoas jogavam pessoas aos leões, não tinha uma televisão, um celular para mostrar. Hoje tem. Mas sempre houve atrocidades sendo feitas por pessoas, por seres humanos. Sempre. Sempre. Hoje, em alguns livros, a gente vê, historiadores trazem essas informações. Porém, antes não tinha uma câmera ou 50 mil câmeras para mostrar. Quando queimaram mulheres atribuindo bruxaria, por exemplo. Nossa, Lili, exatamente. Imagina você estar numa cidade, de repente você vê uma mulher, né, Joana d'Arc, né, lá presa e depois botando fogo em alguém. Isso não é normal. Então não é que o mundo hoje está uma porcaria. Hoje, se você quiser, você consome porcaria o tempo todo. É importante saber. Mas o que aconteceu com alguém numa cidade XYZ é uma informação. Acabou por ali. Agora, em relação à terapia, você usou essa palavra que eu acho extremamente preciosa nos dias de hoje. É fundamental para encarar o mundo de hoje? Como é que a gente vai encarar o mundo sem se conhecer? Saber a dor do outro sem saber a nossa dor? Inteligência emocional / saúde mental passam por aí, Carlinha? Lili, você falou aqui que eu sou jornalista como você, e foi daí que nós nos conhecemos, ainda bem. Mas também, há 16 anos, eu fiz uma transição de carreira gradativa. E cada vez mais eu escrevo ainda, faço uma série de coisas ligadas ao mundo jornalístico, mas cada vez mais eu me embrenho na situação ligada ao emocional, ligada ao psicológico, porque eu acredito que em breve vamos ter um grande colapso. E eu dissemino, eu falo para muitas pessoas, homens em geral não gostam de fazer terapia, pessoas mais velhas estão muito fragilizadas porque estão vivendo mais, e aí elas estão cada vez mais sozinhas e não sabem lidar com isso, precisam fazer terapia, mas elas não enxergam isso como uma necessidade. E a terapia, essa palavra, assusta. O que assusta? Não tem por que se assustar com se conhecer. Claro, muitas pessoas preferem fingir que não estão se conhecendo, é mais fácil botar a culpa no outro. Os tempos hoje são de autorresponsabilidade. O que eu posso controlar, eu resolvo. O que eu posso selecionar, eu resolvo. O que eu posso dizer, eu resolvo. O que eu posso sentir a partir do que você me disse, eu resolvo. Então você não tem como culpar o outro por nada que te aconteça. E ainda tem uma outra situação, né, Carlinha? Você é responsável pelas coisas que você tem controle. O que você não tem controle não é sua responsabilidade. Infelizmente, por exemplo, uma morte na família, que é um baque muito grande, que é uma coisa muito triste, por exemplo, fragiliza qualquer pessoa. Eu já passei por isso.
você tem que tentar entender como você vai transformar isso, essa dor enorme, numa forma, uma trilha, como eu ponho no meu podcast, uma trilha de coragem para você avançar. Todas as pessoas que estudam filosoficamente a fé, as religiões, o único caminho que você tem nessa vida é continuar caminhando. Não tem outra escolha. E qual o papel da fé nessa cura, nessa transformação, nessa caminhada? Como é que você observa isso? Essa caminhada, andar com fé eu vou? Uhum. Não dá Porque para ela andar não costuma sem, falhar. Não costuma falhar. Porque eu digo que tanto o medo como a fé têm a mesma raiz. Ela não é palpável. Você pode apalpar a fé? Você pode apalpar o medo? Achar que está acontecendo uma coisa ruim agora em algum lugar? Ou achar que alguma coisa boa vai acontecer? Tudo é uma questão mental. E hoje a gente estuda cada vez mais o que a mente é capaz. O poder da mente é infinito e a gente não sabe, provavelmente, não sei nem mensurar agora, que os estudiosos cada dia colocam uma porcentagem. Mas a nossa mente é muito poderosa. Hoje eu sou estudante, pós-graduanda de neurociência. Então, quando eu estudo, eu fico assim, o mundo abre. Porque tem muito mais coisa do que a gente imagina. Portanto, o que a gente sabe é que você potencializar o que você pode usar da sua mente a seu favor é um grande benefício. Por que não usar? É a mesma coisa que eu falo. A partir do momento que você sabe uma coisa, você não pode saber. Não usar mais. Você não pode falar uma palavra errada se você sabe como é que como se fala ela corretamente. Portanto, se você sabe, eu estou te dizendo, teste. O poder da sua fé pode te dar muito melhores resultados do que você viver com o medo. Quando você faz isso, você fala, não é verdade? Não é que aconteceu? E você fala, nossa, não tem explicação palpável. Não tem. Não tem. Agora, Carlinha, para a gente encerrar, você fez uma obra sobre coragem destinada às crianças. Sim. O que elas, esses seres tão especiais, ingênuos, que vão lá, né, com tanta coragem que a gente adulto às vezes não tem, que a gente já está calejado, o que eles têm a nos ensinar? Eu me emociono, mas vamos lá. Eu tenho uma obra realmente para adultos e depois de alguns anos, eu fiz em 2018 e em 2023 eu lancei uma obra chamada Amiga Coragem para Crianças, falando de coragem. E esse trabalho, que já está na terceira edição, se não me engano, é um trabalho que já foi para escolas públicas e privadas, para bibliotecas públicas, e eu amo. Porque, como você bem falou, a criança, ela não tem preconceito. Então, e todo mundo nasce corajoso, sabia? Todo mundo nasce corajoso, é uma virtude nata. A gente que ao longo do tempo vai deixando ela de lado e vai dando voz pro nosso ego. Eu lembro que eu fazia coisas que hoje eu falo, meu Deus, eu era muito corajosa, como pode? Exato. Sou eu, é a mesma eu. A mesma Lilian, exatamente. E aí, o meu trabalho é resgatar essa coragem que a Lilian tem, o que está aqui dentro. E a coragem que a criança tem, porque ela ainda não perdeu. Ela normalmente é para a infância mesmo, é para a criança. Então é só ela entender racionalmente, entender intelectualmente esse conceito para ela não deixar perder, não deixar que essa coragem vá embora, porque depois dá um baita de um trabalho recuperar. Então é só não deixar com que ela se fragilize por um bullying, não se fragilize porque ela foi deixada de lado na escola pelas coleguinhas de todos os dias, não se comparar com aquele que tem o celular melhor, não se ficar triste porque o pai não foi na festa do Dia das Crianças, não ficar triste porque a mamãe não conseguiu fazer comprar alguma coisa que ela não conseguia. Então esse livro veio com esse objetivo, de forma lúdica, porém cheia de conteúdo. As ilustrações são do meu filho de quando ele era criança. A gente fez uma curadoria, ele tem 26 anos. E eu juntei nesse livro, então ele tem toda uma trajetória que vai fazendo com que a criança enxergue a coragem e se torne uma coisa que ela absorva naturalmente e ela consiga preservar, para não chegar na fase adulta e falar como você falou, e eu também já falei, nossa, eu fazia isso, hoje eu não faço, por quê? Então, muitas vezes, hoje eu cheguei aqui e falei, eu estou muito feliz, eu vou demonstrar essa minha alegria por estar aqui, porque eu vou ser entrevistada pela Lilian, e agora eu assumo isso é coragem. Antigamente, não. Eu ficava, né, posada, fingindo, fazendo aquela pose, fingindo costume. Eu não faço mais pose, Lilian. E eu queria te agradecer por essa entrevista, esse papo com a Carla e a coragem. Obrigada, viu, Carlinha? Eu que agradeço, foi uma honra para mim estar nesse lugar. A Bons Fluidos é um lugar que eu sempre adorei, sempre gostei, curti. Então, para mim é uma honra, depois dessa virada, essa transição de carreira que eu fiz,
ter voz nesse veículo. Muito E obrigada. você é muito bem-vinda aqui. Obrigada. Muito viu? obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, parabéns. Continue trilhando esse caminho que você está arrebentando. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.